E se uma única oração pudesse mudar a sua vida para sempre? E se existisse uma forma de orar que pudesse trazer paz, cura e uma conexão mais profunda com o Criador? Todos nós já oramos. Mas você já parou para se perguntar: será que estou realmente orando da maneira correta? Existe uma maneira melhor. Uma maneira que o próprio Jesus revelou e que pode mudar tudo para você. Pense nisso. Qual é a única coisa que você mudaria na sua vida agora? É o estresse das dificuldades financeiras? A dor de relacionamentos quebrados? Ou o peso da ansiedade que te impede de avançar? Seja o que for, Jesus nos mostrou um caminho para nos conectarmos com Deus, que traz paz e liberdade duradouras. Neste vídeo, vamos revelar o que a maioria das pessoas faz de errado ao falar com Deus e mostrar como orar com poder, propósito e paz, exatamente como Jesus ensinou. Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao orar é correr diretamente para os pedidos. Mas Jesus começa seu ensinamento sobre oração em Mateus 6, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus nos lembra aqui que a oração começa com adoração. Quando dizemos, santificado seja o teu nome, estamos reconhecendo a santidade de Deus, sua grandeza e sua autoridade sobre todas as coisas. Santificado significa sagrado, separado e digno de reverência. Pense em Moisés diante da sarça ardente em Êxodo 3, quando Deus lhe disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso não se tratava apenas do espaço físico, mas do reconhecimento da santidade da presença de Deus. Quando você orar, comece focando em quem Deus é. Diga: Deus, Tu és santo. Tu és meu Criador, meu Pai e meu provedor. Eu te adoro por quem Tu és. Isso muda sua perspectiva e prepara o seu coração para se conectar com Ele. A oração não é apenas sobre pedir, mas sobre honrar aquele com quem estamos falando. Quando você começa com adoração, isso muda a forma como você se aproxima de tudo o que vem depois na oração. Outro erro comum que as pessoas cometem é tratar a oração como uma lista de exigências. Mas Jesus nos ensina em Mateus 6 a orar: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus nos ensina que a oração não é sobre convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas sobre alinhar o nosso coração com a vontade dele. Pense em Jesus no jardim do Getsêmani, quando ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Mesmo enfrentando uma dor inimaginável, Jesus confiou que o plano de Deus era maior que o seu próprio. Quando você orar, tente dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que eu espero, eu sei que a Tua vontade é perfeita. Ajuda-me a entregar meus planos e alinhar meu coração com o Teu. Isso nem sempre é fácil, mas abre espaço para Deus agir de maneiras que você ainda não consegue ver. Confiar na vontade de Deus traz paz, mesmo em meio à incerteza. Outro erro que as pessoas cometem é permitir que a preocupação domine suas orações. Jesus nos diz em Mateus 6 para orar: O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mateus nos ensina que a oração é confiar em Deus para aquilo de que precisamos hoje, e não ficar presos aos medos do amanhã. Lembre-se dos israelitas no deserto. Em Êxodo 16, Deus providenciava o maná todas as manhãs, mas apenas o suficiente para aquele dia. Se eles tentassem guardar mais, o alimento estragava. Isso era uma lição de confiança diária, de depender de Deus, um dia de cada vez. Quando você orar, foque no momento presente. Diga: Senhor, eu confio que Tu proverás tudo o que eu preciso hoje. Ajuda-me a liberar minhas preocupações sobre o amanhã e a confiar na Tua fidelidade. A dependência diária de Deus nos lembra que Ele é o nosso provedor. É uma maneira poderosa de construir confiança e aprofundar nosso relacionamento com Ele. Uma coisa que muitas pessoas não percebem é que guardar falta de perdão pode bloquear sua conexão com Deus. Jesus nos ensina em Mateus 6 a orar: Perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus enfatiza que o perdão não é apenas algo que pedimos, mas algo que oferecemos. Jesus explica isso ainda mais quando diz: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas, se não perdoarem, o Pai Celestial também não perdoará as ofensas de vocês. Pense na parábola do servo impiedoso. Ele devia uma grande quantia ao seu senhor e foi perdoado. Mas, quando alguém lhe devia uma quantia muito menor, ele se recusou a perdoar. O senhor ficou indignado e disse: você não deveria ter tido misericórdia do seu companheiro, assim como eu tive de você? O perdão não é sobre justificar as atitudes de alguém, é sobre libertar o seu próprio coração da amargura e abrir espaço para a graça de Deus. Quando você orar, peça a Deus que te ajude a perdoar. Diga: Senhor, eu libero essa pessoa diante de ti. Cura o meu coração e ajuda-me a andar na tua graça. Liberar o perdão abre a porta para cura e paz. Quando se trata de oração, muitas pessoas esquecem que não fomos feitos para enfrentar os desafios da vida sozinhos. Jesus nos lembra em Mateus 6 a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus nos mostra que a oração não é apenas pedir bênçãos, mas buscar a ajuda de Deus em nossas batalhas. A tentação pode aparecer de muitas formas. A tentação de desistir, de agir com raiva ou de se afastar do caminho de Deus. Seja qual for a forma, não somos fortes o suficiente para enfrentá-la sozinhos. Pense em José, em Gênesis 39, quando foi tentado pela esposa de Potifar. José não tentou controlar a situação. Ele fugiu, confiando que Deus o guiaria e o protegeria. Sua fé na ajuda de Deus o impediu de cair no pecado. Quando você orar, peça a Deus que te guie para longe de situações que possam te levar ao erro. Diga: Senhor, eu não sou forte o suficiente sozinho. Ajuda-me a permanecer no caminho que tu preparaste para mim e protege-me de tudo o que possa prejudicar a minha fé. Essa parte da oração nos lembra que Deus é o nosso escudo. Ele não nos pede para lutar sozinhos, mas para confiar que Ele nos conduzirá e nos livrará. Jesus também nos ensina que a oração deve ser pessoal e íntima, não uma demonstração pública. Em Mateus 6, ele diz: mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Mateus nos mostra que a oração não é sobre impressionar pessoas, mas sobre construir um relacionamento verdadeiro com Deus nos momentos de silêncio. Vivemos em um mundo que busca atenção e reconhecimento, e esse lembrete é mais importante do que nunca. Pense em Daniel. Mesmo quando orar a Deus era proibido, ele entrou em seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém e orou 3 vezes ao dia. Ele não buscava ser visto, ele apenas era fiel ao seu tempo com Deus. Encontre um lugar reservado onde você possa se conectar com Deus. Pode ser um quarto silencioso, um canto tranquilo ou até mesmo uma caminhada ao ar livre. Diga: Senhor, eu estou aqui. Quero passar este tempo contigo. Fala ao meu coração. Quando a oração é sobre se conectar com Deus e não sobre se apresentar para os outros, ela se torna uma fonte de força e transformação. Outro erro comum é pensar que precisamos usar palavras perfeitas ou seguir uma fórmula rígida para que nossas orações tenham valor. Mas Jesus nos ensina em Mateus 6: e quando orarem, não usem repetições vazias, como fazem os gentios, pois eles pensam que serão ouvidos por causa de muitas palavras. Mateus nos lembra que a oração não é sobre quantidade de palavras ou eloquência, mas sobre sinceridade. Deus não quer uma apresentação, Ele quer honestidade. Pense em Ana, em 1 Samuel. Ela orava com tanta dor no coração que seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra saía. O sacerdote pensou que ela estivesse embriagada, mas Deus viu sua sinceridade. E Deus respondeu sua oração. Quando você orar, não se preocupe em dizer tudo da maneira certa. Apenas seja honesto diante de Deus. Diga: Senhor, eu estou lutando e não sei nem o que dizer. Por favor, ajuda-me.
Deus vê o seu coração e valoriza a sua autenticidade mais do que qualquer frase bem formulada. A oração é uma conversa, não uma performance. Outro erro que muitas pessoas cometem é duvidar se suas orações realmente estão sendo ouvidas. Jesus nos encoraja dizendo: tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, receberão. Mateus nos mostra que a fé é o fundamento da oração. Sem fé, é fácil sentir que nossas palavras estão sendo lançadas ao vento. Mas Jesus nos ensina a confiar que Deus ouve cada palavra e já está agindo, mesmo quando ainda não vemos. Pense na mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos. Quando ouviu que Jesus estava passando, ela acreditou que, se apenas tocasse em suas vestes, seria curada. Sua fé moveu o poder de Deus. Quando você orar, aproxime-se de Deus com confiança. Diga: Senhor, eu confio que Tu me ouves. Eu creio que estás trabalhando na minha vida, mesmo que eu ainda não veja os resultados. A fé é o que conecta a oração ao poder de Deus. Muitas pessoas acreditam que suas orações precisam ser longas ou elaboradas para terem valor. Mas Jesus nos lembra que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Deus já conhece o que está em nosso coração. Ele não precisa de longas explicações. Ele apenas quer que nos aproximemos dele. Pense em Bartimeu. Quando Jesus perguntou o que ele queria, Bartimeu respondeu de forma simples: Mestre, eu quero ver. E Jesus o curou. Quando você orar, deixe que as palavras fluam naturalmente. Diga: Senhor, obrigado por este dia. Guia-me e ajuda-me no que estou enfrentando. A oração não precisa ser complicada. Deus se importa mais com o seu coração do que com o seu vocabulário. Um erro comum na oração é focar apenas no que nos falta ou no que precisamos. Mas Jesus nos mostra o poder da gratidão. Mesmo que a gratidão não esteja explicitamente escrita na oração do Pai Nosso, ela está presente em tudo o que Jesus ensinou. Jesus deu graças antes de multiplicar os pães e os peixes. Ele não esperou o milagre acontecer para agradecer. Quando você orar, reserve um tempo para agradecer a Deus pelas bênçãos que já recebeu. Diga: Senhor, obrigado pela Tua fidelidade, pelo cuidado e pela paz que já colocaste em minha vida. A gratidão transforma a nossa perspectiva. Ela nos ajuda a enxergar a bondade de Deus em vez daquilo que nos falta. A paciência na oração muitas vezes é esquecida, mas é essencial. Jesus nos ensina a pedir, buscar e bater, entendendo que existe um processo até a resposta. Nem sempre Deus responde imediatamente. Às vezes, Ele está nos preparando ou preparando a situação. Aprender a confiar no tempo de Deus fortalece nossa fé. Quando você orar, diga: Senhor, eu confio que estás agindo e que responderás no tempo perfeito. Ajuda-me a esperar com paciência. A oração também é um momento para buscar sabedoria. A Bíblia nos diz que, se precisamos de sabedoria, devemos pedir a Deus, que dá generosamente. Pense em Salomão, que pediu sabedoria para governar, e Deus lhe concedeu. Quando você orar, diga: Senhor, eu preciso da Tua direção. Ajuda-me a tomar decisões que Te honrem. Orar alinhado com as promessas de Deus fortalece a fé. Jesus usava as Escrituras em suas orações e decisões. Quando oramos baseados na palavra, nossas orações se tornam declarações de fé. A palavra de Deus é viva e poderosa. Quando você a declara em oração, convida o poder de Deus para agir em suas circunstâncias. A oração não é um ritual vazio, nem apenas um conjunto de palavras. Ela é uma conversa poderosa com o Criador. É um caminho para alinhar o seu coração com o coração de Deus, para encontrar paz, clareza e confiança. Jesus nos ensinou a orar, e quando seguimos o seu exemplo, desenvolvemos uma conexão profunda e pessoal com Deus, capaz de transformar nossa vida e nossas circunstâncias. Imagine como sua vida pode mudar ao aplicar esses princípios na oração. Adorando a Deus, entregando sua vontade, confiando na provisão diária, perdoando, esperando no tempo certo e buscando sabedoria. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado pelo privilégio da oração. Obrigado porque podemos nos aproximar de Ti como filhos,
não como estranhos. Nós te adoramos porque tu és santo, poderoso e misericordioso. Reconhecemos a tua grandeza e a tua presença constante em nossas vidas. Hoje, entregamos nossa vontade a ti. Ajuda-nos a alinhar nosso coração ao teu, confiando que os teus planos são sempre bons. Confiamos que tu proverás tudo o que precisamos hoje. Entregamos nossas preocupações sobre o amanhã e descansamos na tua fidelidade. Nós escolhemos perdoar aqueles que nos feriram. Libertamos nosso coração de toda amargura e recebemos a tua graça. Convidamos-te para dentro das nossas lutas, confiando que tu nos guiarás e nos protegerás. Ensina-nos a orar com sinceridade e não apenas por hábito. Que nossas orações sejam cheias de fé e confiança. Cremos que tu nos ouves e confiamos que responderás no tempo perfeito. Pedimos sabedoria para fazer escolhas que te honrem e nos aproximem do teu propósito. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua fidelidade. Esperamos com o coração cheio de esperança, confiando que tu estás sempre agindo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.